Paz e bem, meu querido senador, presidente Chico Rodrigues, quero cumprimentar, agradecer ao senador Paulo Paim por ter cedido aqui o seu primeiro lugar. É ele e o Cajuru brigando por primeiro e eu chegando ali em terceiro, mas o importante é que o debate é sempre produtivo. O senador Cleitinho, o senhor chegou nessa casa há pouco tempo, mas tem um ano e pouco, mas desde que eu assumi aqui em 2019, eu tenho mostrado a independência do nosso mandato. O meu compromisso, e é muito parecido com a sua linha de trabalho, é um compromisso com a população, compromisso com pautas da vida, da família, da liberdade, mas compromissos com o meu Estado, com os meus conterrâneos e com o Brasil, com os brasileiros. Tanto é que, mesmo eu sendo uma oposição a esse governo Lula, eu votei a favor dos mais médicos, porque entendi que era bom para a população, com as emendas que foram acatadas. Eu votei sobre a PEC do plasma, também junto com o governo, porque eu entendi que não podemos, de forma nenhuma, mercantilizar sangue. Agora, meu amigo, eu não posso me calar sobre injustiças. Quem quer que seja do PT, seja de governo anterior do Bolsonaro, não posso. E depois de todas essas escandalosas denúncias de comportamento abusivos, do ministro relator desse inquérito que não tem fim, que é o ministro Moraes, com repercussão acontecendo mundial, venham a essa tribuna hoje para registrar mais uma inaceitável arbitrariedade. Desde fevereiro, os advogados do senhor Felipe Martins, que foi assessor internacional do governo anterior, hoje representados por Sebastião Coelho e o senhor Edson Silva Marques, têm todos os seus pedidos a respeito do seu cliente completamente ignorados pelo ministro. Parece uma sanha, uma obsessão de justiçamento e não de justiça. Poxa, tem que obedecer a lei, tem que obedecer o que está no nosso ordenamento jurídico. Não pode acontecer esse tipo de situação. E são vários e reiterados pedidos para simplesmente terem acesso aos autos, senador Chico Rodrigues, do processo. O ex-assessor especial, Felipe Martins, foi preso na manhã de 8 de fevereiro de 2024, em Ponta Grossa, no Paraná, na chamada Operação Tempus Veritatis. No caso, na casa da sua namorada, acusado de participar de uma trama golpista para manter o Bolsonaro no poder. Eu nem conheço esse cidadão, mas eu vou relatar aqui um a um dos abusos que estão acontecendo nessa prisão. Esta é uma narrativa do ministro relator que vem procurando impor, como bem denunciou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente, na época, Bolsonaro, também preso novamente por ordem do STF. É uma caçada às bruxas, intermináveis. Vingança, revanche, mas a lei tem que ser observada e não está sendo observada. E aí vem uma frase de um desabafo que vazou na imprensa do seu Mauro Cid, pela revista Veja, que ele diz o seguinte, senador Cleitinho, abro aspas, o Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos de prisão. Esse foi o desabafo do Mauro Cid. Com a Operação Tempus Veritatis, foram 33 mandados de busca e apreensão, quando ordens de prisão preventiva e 4 ordens de prisão preventiva e 48 medidas cautelares, como a apreensão do passaporte do ex-presidente da República, cumpridos pela Polícia Federal, como desdobramento da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid,
ex-ajudantes de ordem. Mas eu quero me deter aqui hoje na prisão de Felipe Martins, que é jovem, tem apenas 36 anos de idade. Um rapaz que, pelo que a gente vê no currículo, talentoso, inteligente, pessoa de bem e mais uma vítima de abusos do judiciário brasileiro, especialmente daqueles que deveriam resguardar a Constituição, ministro do STF. Ele tem, talvez, aí o sinal, por isso a perseguição política, porque é bem visto por lideranças conservadoras e de direitas deste país, livre, que deveria ser livre, mas não é. O Felipe Martins assumiu o cargo de assessor especial em 2019, no início do governo Bolsonaro. Ele estudou Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Na sua função como assessor, fazia intermediação entre o ex-presidente e o Ministério das Relações Exteriores, com uma boa fluência em inglês e excelentes conhecimentos de geopolítica. Segundo a Polícia Federal, Felipe Martins foi mencionado por Mauro Cid como sendo aquele que teria entregue a Bolsonaro a tal minuta do golpe. Agora eu quero falar sobre as condições em que se encontra esse senhor Felipe Martins, o qual, repito, nem conheço pessoalmente. Assim que foi preso, ele foi conduzido diretamente para a delegacia da Polícia Federal em Curitiba, a superintendência da PF. É o procedimento padrão para presos provisórios ou preventivos, até que saia a decisão de recurso que a defesa venha protocolar para o pedido de relaxamento da prisão provisória, que normalmente pode acontecer a qualquer momento, dentro de 1 mês e meio, 45 dias, para então poder ser mantida uma prisão provisória sem que haja qualquer ilegalidade. Felipe Martins deveria permanecer por esse período de tempo, mas após a prisão, os advogados dele tentaram marcar uma reunião com o cliente para a semana seguinte, sem sucesso. Os advogados resolveram então ligar para a carceragem para fazer o agendamento. Só que o carcereiro informou o que havia acontecido. Olha só, abro aspas, uma situação muito esquisita. Felipe havia sido transferido para o Complexo Penal de Pinhais, sem que a defesa tivesse sido notificada. Repito, ele foi transferido sem que a defesa tivesse sido notificada, ou mesmo a delegacia. Segundo a delegada, estava apenas cumprindo uma ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes, através, sabe de quê? De e-mail. Parece coisa assim, de estados completamente ditatoriais, de caçada implacável. A primeira questão aqui é que a transferência não respeitou o procedimento padrão. A transferência de um preso para outro complexo sem a devida comunicação aos seus advogados e familiares é considerada irregular. O requerimento de transferência pode ser apresentado pela própria pessoa presa, por um advogado ou por um membro da Defensoria Pública, pelos familiares, por um membro do Ministério Público ou por um representante do Conselho da Comunidade, Conselho Penitenciário ou Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. No caso da transferência do Felipe, não houve solicitação de nenhum desses sujeitos acima. Esse tem sido, senhor presidente, o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes, ignorando o Ministério Público e interferindo. Parece que tem uma polícia, um departamento da Polícia Federal exclusivamente à disposição dele, que nem se submete à direção geral. Está tudo muito estranho, está tudo de cabeça virada nesse Brasil, mas o mundo agora está vendo. O mundo agora está vendo. E eu acredito, senhor presidente, na capacidade de reflexão do ser humano. Tem uma hora que a pessoa diz, pô, para respirar, vê, não pode ser movido por vingança, por revanche, por emoção e diz, não, eu errei, vamos traçar outra trajetória. Eu acredito nisso. Desde o início do famigerado inquérito das fake news, que acabou por completar 5 anos,
que o Brasil vem assistindo ao rompimento gradual do Estado democrático de direito, com um festival de arbitrariedades. E o pior de tudo isso é que o Senado, nós continuamos deixando acontecer. E nós temos o poder aqui para barrar abusos de ministro do Supremo. Mas em 200 anos dessa casa ainda, mas eu tenho esperança, ainda não agimos nesse sentido para defender a Constituição do nosso país, que tem essa bandeira linda, que fica aqui na tribuna desse Senado, que é o plenário de Rui Barbosa, que falou de tantas frases espetaculares, porque era um homem à frente do seu tempo. Ele disse que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Então, senhor presidente, eu queria dizer que o caso do Felipe Martins, que eu abordei aqui, eu vou abordar nessa tribuna também o caso de pessoas, policiais militares, como o coronel Naime, a família devastada, o Silvinei Vasques, que era superintendente da Polícia Rodoviária Federal, várias outras pessoas, que se eu for parar, eu quero respeitar os 30 segundos que me faltam, mas, senador Cleitinho, o que está acontecendo no Brasil é surreal, meu amigo. É surreal. A gente não pode, senador, o senhor, que assinou o requerimento comigo, acho que o senador Chico Rodrigues assinou, a gente pediu para visitar essas pessoas, para saber o que é que está acontecendo. Senador não tem direito. Pedi ao presidente Pacheco interceda junto ao ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem direito a visitar. O que está acontecendo de tão grave que a gente não pode visitar? O que é que a gente não pode ouvir dessas pessoas que não deixam a gente visitar? Desde dezembro que eu faço pedidos pela ordem aqui para que a gente possa visitar, e eu espero que esse dia ocorra. Muito obrigado, senhor presidente.